Bem, galera, eu queria trocar uma ideia aí com o Xandão, tá? O Xandão, Flávio Dino e companhia aí, né? Fiquei sabendo que vocês prenderam o capitão lá, né? O Mito. O que o pessoal achava que era salvador da pátria, mas o que chamavam ele era de Mito. Eu vou lhe dizer uma coisa, né? O erro de vocês é que vocês não fizeram tudo. Os problemas criminais de Bolsonaro estão longe de se resumir exclusivamente a essa tentativa de golpe que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Lá em 2021, 2 anos antes, o relatório final da CPI da pandemia denunciou Bolsonaro por uma série de crimes a serem investigados. Tá? Eu não estou dizendo que Bolsonaro é culpado por 600 mil mortes lá na pandemia, né? Só que as atitudes dele são responsáveis por, pelo menos, uma boa parte dessas mortes aí. Porque as omissões, as atitudes, as irresponsabilidades praticadas ao longo desse período, né? Tem muita gente que tem uma péssima memória, a memória do brasileiro acaba, né? Mas durante o período em que ele deveria estar em casa, ele estava fomentando motocicletas, né? Fazendo aglomerações. E o que Bolsonaro estava fazendo quando todo mundo deveria estar em casa, usando máscara e se protegendo, seguindo as regras sanitárias? Se autopromovendo. A Pfizer mandou e-mails que comprovam a omissão de Bolsonaro durante a pandemia. Foram 53 e-mails que Bolsonaro deixou sem resposta nenhuma. Ou seja, está longe de ser do problema se referir exclusivamente ao que está acontecendo agora, galera. Bolsonaro não está inelegível só pela aquela reunião com os embaixadores, né, para atacar o processo eleitoral, atacar o sistema eleitoral, né? Ele ataca o sistema, ele começou a atacar o sistema eleitoral desde a eleição de 2018, quando ele ganhou, né? Aí continuou atacando. E hoje ele está quase como o Lula estava lá em 2018, 2019, né? Preso. Agora, a prisão dele simplesmente eleva a tensão política no Brasil, porque ele ainda tem milhares e milhares de apoiadores, né? Por mais que hoje fique claro que parece que uma nova tragédia pode vir associada ao nome dele, né? Nitidamente associado, porque ele tem um amigo lá no exterior dizendo que ele está sofrendo uma caça às bruxas, né? Ele não foi nem condenado ainda, né? Parece que esse amigo dele no exterior não entende muito do direito, de como que funcionam as leis, tanto aqui no Brasil como lá no país dele, né? Sobre condenação. Em setembro de 2021, Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista exclusiva à Veja. Na época, já circulavam rumores de que ele estaria preparando algo para questionar a lisura do processo eleitoral caso não fosse eleito no ano seguinte. O cenário lhe era absolutamente desfavorável. O país havia acabado de sair de uma pandemia que deixou milhares de mortos, né? Aqui devia estar escrito centenas de milhares de mortos, né? O país havia acabado,
Manifestantes ocupavam as ruas com faixas pregando intervenção militar. Uma CPI acuava o governo no Congresso e Lula começava a despontar como candidato favorito. E olha em que situação Bolsonaro se encontra agora. Né? Bolsonaro é o quarto ex-presidente preso desde a redemocratização do país, uma nódoa na história republicana brasileira. Acusado de tramar golpe de Estado, ele é suspeito de tentar obstruir a justiça para inviabilizar a conclusão do processo, que pode levá-lo definitivamente à cadeia por um longo período. No domingo, dia 3, durante uma manifestação no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro ligou para o pai, né? Um filho desse aí, né? Ele nem precisaria de filho, né? Flávio Bolsonaro é um dos culpados pelo pai estar na cadeia. Ligou para o pai, que já estava proibido de sair para fins de semana, e pediu para que ele mandasse uma mensagem aos seus apoiadores. Boa tarde, Copacabana, boa tarde, meu Brasil. E pela nossa liberdade, estamos juntos. Né? Liberdade que, na verdade, esse pessoal, quando fala em liberdade, estão mais preocupados com propriedade. Aqui a declaração foi gravada em vídeo, postadas nas redes sociais do filho, Moraes, do filho, né? Ele não podia usar rede social nem de terceiros, né? Moraes entendeu que o ex-presidente desrespeitou as medidas cautelares que haviam sido impostas uma semana antes e decretou a prisão domiciliar. Lembrando que Moraes foi tão bom com ele que ele cometeu o mesmo erro pouco tempo antes, né? Em outra manifestação. Moraes entendeu que foi um erro isolado, aí não prendeu. A participação dissimulada, preparando material pré-fabricado para divulgação nas manifestações e redes sociais, demonstrou claramente que Bolsonaro manteve uma conduta ilícita de tentar agir o STF e obstruir a justiça, justificou o magistrado em sua decisão. E ainda permitiu que ele recebesse visitas de 21 pessoas, né, incluindo os filhos, né, a mulher, obviamente, né, e um monte de políticos extremistas de direita que acham que ele é o mito, né, que ele é o grande, que ele é o capitão e tudo mais. Né. Gente que eu acho até pior do que ele, né, que ajudam a elevar essa tensão política em que o Brasil está vivendo. Né. E o pior de tudo é o amigo dele, né? Que felizmente, o amigo dele lá nos Estados Unidos, que felizmente não teve a pachorra de querer vir ao Brasil nesse momento. Né? Bom, uma boa notícia é a The Economist, né? Está dizendo que as tarifas do Trump contra o Brasil são aquela coisa, né? Cão que ladra não morde, né? São mais latido do que mordida. Tá aqui, né? Segundo a revista The Economist, a tarifa de 50% aplicada em 6 de agosto é uma retaliação política, não econômica, motivada pela situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro, alvo de investigação. O Brasil não é o único país visado pelas razões políticas. A Índia enfrenta uma taxa comparável por comprar petróleo russo. Lembrando que não tem como a gente deixar de ter relações comerciais com a Rússia. Trump alertou a Mark Carney, primeiro-ministro do Canadá, que reconheceu um Estado palestino. Reconhecer o Estado palestino tornaria reconhecimento que torna as negociações comerciais mais difíceis.
O caso do Brasil, no entanto, é o mais claro. Até o momento, Trump usando o comércio como instrumento para interferir nos assuntos de outro país, afirma a reportagem. Quem sabe a questão não seja tão comercial assim, né? O Trump não. Eu não sei se ele tem muita inteligência, muito conhecimento, né? Ele mistura a questão econômica, com diplomática, com jurídica, com interferências. É possível que ele não tenha entendido no alto dos seus 70 e tantos anos que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra. Então, muito obrigado, pessoal. Deixe seu like. Até o próximo vídeo. Se inscreva e compartilhe.